E aí a gente vai ver só esses 5 artigos, e na segunda-feira a gente vai só ver alimentos gravídicos, não é? Aí na quarta, provavelmente a gente termina regime de bens, e na sexta, que é o dia 19, que eu vou colocar até a nossa atividade no ar, a gente vê curatela, né? Eu acho que na próxima semana eu consigo, né, já começar a liberar vocês, tá certo? Então, lindos, continuando aqui no artigo 1705, não é, do Código Civil, ele vai falar Incrível. E exatamente. quando é que vai ser a prova? Você vai Olha, eu vai vou colocar colocar para no Aselmira dia 19, que é daqui a uma semana, não é? Deixa eu ver se é isso mesmo, pegar aqui o nosso calendário. Exatamente, eu vou colocar no ar o trabalho no dia 19, para vocês terem mais ou menos até o dia 29, não é? Para me devolver essa AV3, tá certo? Tá Uma certo, tá certo. atividade. Professora, cuidado com as questões para a gente não pirar. Tá certo, Juliane, tenho sim, viu? Tenho sim. E eu vou delimitar bem direitinho para vocês, né, com antecedência também, ó, os assuntos, tá? Tá Eu não ótimo, gosto de acumular assuntos, e eu não estou acumulando como a gente já tem feito na AV1 e na AV2. tá ótimo. Obrigada. Lindas, então, continuando aqui no artigo 1705, o que a gente vai ver em matéria de alimentos, né? Para obter alimentos, o filho havido fora do casamento pode acionar o genitor, sendo facultado ao juiz determinar, a pedido de qualquer das partes, que a ação se processe em segredo de justiça. Realmente, esse pedido de segredo de justiça nem é necessário você formular, porque o próprio CPC de 2015, ele garante, em todas as demandas que versem sobre família, não é, exatamente o segredo de justiça, tá? E é interessante que aqui o artigo 1705, ele vai dizer, não é, obter alimentos, o filho havido fora do casamento, claro, como também havido dentro do casamento, né? Agora, nesse artigo 1705, quando ele fala em filho, significa dizer o quê, realmente? Que essa pessoa já tem a prova pré-constituída, não é, do parentesco. Quando a gente fala, né, em ação de alimentos, não é? Eu vou impetrar uma ação de alimentos, o que é necessário? Que eu já tenha a prova pré-constituída, não é, da obrigação alimentar. Então, eu estou impetrando a ação de alimentos contra quem? Contra um parente, que a gente sabe pode ser um ascendente, um descendente, não é, um irmão, ou pode ser contra cônjuge ou companheiro. Então, quando eu ingresso com a ação de alimentos propriamente dita, eu já tenho de provar antecipadamente que existe uma ligação de parentesco, ou então que existe ou existiu um casamento ou uma união estável, tá? Se eu não tiver essa prova pré-constituída, aí eu não vou poder ingressar com a ação de alimentos propriamente dita. Até meu pedido de alimentos, ele será exatamente, não é, um pedido subsidiário. Por exemplo, uma ação de investigação de paternidade, eu posso acumular com alimentos? Posso, não é? Eu posso acumular com alimentos provisionais. Por que eu não posso acumular com alimentos provisórios? Porque os alimentos provisórios, eles são uma tutela antecipada na ação de alimentos. E para a gente ingressar com a ação de alimentos, como eu falei agora há pouco, é necessário uma prova pré-constituída, não é? Se eu não tenho essa prova, por exemplo, eu estou investigando se determinada pessoa é meu pai, tá? Então, para eu investigar, eu vou mover que é ação? Uma ação de investigação de paternidade. Mas eu posso acumular com alimentos provisórios? Não. Eu posso acumular com alimentos provisionais. Então, tanto alimentos provisórios como alimentos provisionais, claro que eles são uma tutela antecipada, não é? Só que nos alimentos provisórios, não é? Eles estão atrelados à ação principal, que é a ação de alimentos, não é? E na ação de alimentos, eu já tenho a prova que essa pessoa pode vir a me dever alimentos, claro, se eu provar o binômio necessidade e possibilidade. Nos alimentos provisionais também é uma tutela antecipada, mas eu não tenho ainda a prova daquilo que eu estou alegando. Seria o quê? Uma ação de investigação de paternidade, vamos supor aí, uma ação de anulação de casamento por erro essencial.
eu vou acumular com alimentos, o quê? Não provisórios, mas com alimentos provisionais, porque eu estou acusando o meu cônjuge de ter cometido, de ter me levado a um erro essencial, mas eu já provei isso, não é? Então, essa é a distinção que eu faço entre alimentos provisórios e alimentos provisionais. Os alimentos provisórios, eles existem como realmente tutela antecipada na própria ação de alimentos. E os alimentos provisionais também são uma tutela antecipada, mas naquela ação principal, que não é a ação de alimentos, né? Realmente também outras histórias, tá? Agora, é claro que você tem vários processualistas que vão dizer o quê? Não, não existe diferença entre alimentos provisórios e alimentos provisionais, porque os alimentos, eles visam realmente a te dar uma provisão, te dar um provisionamento, né, permitir que você sobreviva de uma forma digna, tá? Mas eu particularmente gosto muito dessa distinção. Mas quando vocês chegarem em estágio 5, estágio 4 também na universidade, vocês vão ver que a própria Defensoria Pública não faz essa distinção. Toda tutela antecipada em matéria de alimentos, eles chamam de alimentos provisórios, não é? De alimentos provisórios. Então, para a gente ver como existe essa distinção. Agora, o Código Civil... Professora, o rito é diferente, é? O rito é diferente, não é? Por quê? Quando, por exemplo, né, você ingressa, né, com a ação de alimentos, tá? Você ingressa com a ação de alimentos acumulada, né, com alimentos provisórios. O rito é especial, é da lei de alimentos. Isso significa dizer o quê na prática, não é? A primeira coisa que vai acontecer, como o CPC de 2015 fala, é a audiência de conciliação e mediação, tá? Se você impetrou uma ação de alimentos, acumulada com alimentos provisórios, por exemplo, ou mesmo sem alimentos provisórios, só ação de alimentos, que vai ter, não é, no teu mandado de intimação aí, né? Você tem de comparecer à audiência, né, de conciliação e mediação. O que vai acontecer no mandado de citação do réu, né, para quem você está pedindo alimentos? Ele tem de comparecer à audiência de conciliação e mediação, e caso não haja acordo, a resposta à contestação à defesa tenha de ser apresentada nesse mesmo dia da audiência, porque o rito especial da ação de alimentos, ele manda o quê? A resposta do réu, ela tem de ser, se não houver acordo, ela já tem de ser entregue na próprio dia da audiência de conciliação e mediação. Quando eu falo em alimentos provisionais, eles não estão regidos pela lei de alimentos, e sim pelo CPC. Então, eu estou aqui no rito comum, não no rito especial. Isso quer dizer o quê? Vamos supor, você move uma ação, você move contra o marido uma ação de anulação de casamento por erro essencial, acumulada com alimentos provisórios. Em audiência de conciliação e mediação, não é feito acordo. O que o juiz vai dizer? Agora, você, marido, você tem 15 dias úteis para apresentar a sua contestação. Então, a gente vai ver, não é, que esses prazos processuais, eles são diferentes. Quando você tem uma ação de rito especial, ela vai ter de seguir o rito especial, no nosso caso aqui, o rito da lei. Então, assim, no caso, por exemplo, eu vou pedir alimentos. Aí Sim. Eu já tenho que ir com minha contestação pronta, né? Exatamente, né? Quer dizer, se você está sendo demandada, né, na ação de alimentos, né, aí você vai ter de ir com a tua contestação pronta. A não ser, Juliane, que você, na inicial, o autor tenha dito que abre mão do rito especial. Aí sim, aí se o autor abrir mão do rito especial, porque ele acumula com outras coisas, não é? Porque nós sabemos o quê, processualmente falando? Eu posso, por exemplo, impetrar uma ação de divórcio, acumulada, uma ação de divórcio litigioso acumulada com alimentos, não dá, por quê? Porque a ação de divórcio é rito comum.
alimentos é rito especial, não é? E aí eu estou com a prova pré-constituída porque eu estou mostrando ali a minha certidão de casamento. Então, eu estou impetrando um divórcio com alimentos, não é? Mas é contra o meu marido, que eu já tenho a prova pré-constituída aí, né, da obrigação, do vínculo, né? Agora, a eu cumular e o juiz aceitar, porque o juiz ele pode dizer o quê? Lá na primeira, na decisão interlocutória dele, ele pode dizer o quê? Olha, Cremilda, você está aqui cumulando, né? Rito comum, que é divórcio, rito especial, que é alimentos. A demanda... Cremilda, porque Só um minutinho, Zelmira. A demanda só vai poder continuar com divórcio ou com alimentos, a não ser que na minha petição inicial eu tenha dito que eu abri mão do rito especial da lei de alimentos. Eu quero que tudo seja pelo rito comum. Diga, Zelmira. É porque são com objetivos diferentes, professora? Assim, o divórcio é com o marido e os alimentos é para o filho, não é assim? Aí, mas poderia ser que os alimentos fossem para você também, Zelmira. Né? Vamos supor que você não tivesse filhos, não é? Ou os filhos fossem maiores, você poderia pensar em impetrar uma ação de divórcio litigioso cumulada com alimentos. Aí, o que você deveria fazer? Já dizer no bojo da petição inicial que você abre mão do rito especial da ação de alimentos, porque senão o juiz ele pode dizer o quê na decisão interlocutória? Apesar de, na maioria das vezes, quem levanta isso é o réu na contestação, mas o juiz só pode observar o quê? Que não dá para acumular, que é rito diferenciado. Quando é que dá para acumular tudo? Quando é um divórcio consensual, porque nós sabemos que o divórcio consensual, o juízo, ele não tem um papel decisório, ele tem um papel o quê? De homologar. Ele homologa ou não homologa. Num divórcio consensual, numa dissolução de união estável consensual, aí você pode acumular tudo, porque você está fazendo acordo, não é? Mas quando é um divórcio litigioso, por exemplo, ou uma separação judicial litigiosa, não dá para acumular com alimentos. Agora, o que você falou também, Zelmira, tem tudo a ver. Muitas vezes a gente impetra uma ação de divórcio e pede alimentos para os filhos, não é? No mesma inicial. Aí não dá, por quê? Porque as partes são diferentes. Quem está se divorciando sou eu e meu marido. Mas os alimentos, não é? O autor não sou eu. São quem? Os filhos, representados por mim. Aí a gente vai ver que realmente existe aí uma preliminar, não é? Que a gente pode ofertar em matéria de defesa, não é? Tanto com a questão, não é, de ritos incompatíveis entre si, como realmente, não é exatamente a falta de legitimidade da parte. Tudo bem, queridos, até aqui? Sobre os alimentos provisionais, não é? Professora, só mais uma pergunta. E o juiz, se eu for impetrar essas duas ações, a de divórcio e depois eu impetro a de alimentos, ou até as duas, o juiz, ele fica prevento? Fica prevento. É interessante, né, Juliane, ele fique prevento porque no momento que você vai discutir alimentos e guarda de filhos, não é? Porque eu não digo nem prevento, deixa eu rever a minha resposta, eu não digo nem prevento numa ação de divórcio e numa ação de alimentos, não necessariamente. Mas quando eu falo de filhos, numa ação de guarda e ação de alimentos, aí sim, não é? É interessante que essas ações, elas permitem perante o mesmo juízo, por quê? Exatamente pela fixação da prestação alimentar. Quem é que vai administrar esses alimentos? Por exemplo, se eu tenho a guarda do filho, então quem é que vai pagar? Se eu tenho a guarda unilateral do filho, quem é que vai pagar alimentos? É o genitor não guardião. Então, é interessante que essas duas ações, guarda e alimentos, estejam exatamente tramitando perante o mesmo juízo. Porque vamos supor que haja uma alteração na guarda. Agora, quem vai exercer a guarda unilateral seja o pai das crianças. Então, é necessário que o juiz saiba que agora, como ele está exercendo a guarda, ele foi exonerado de alimentos. E quem é que vai pagar alimentos agora? A criança? Sou eu, que não detenho mais a guarda.
Então, eu noto essa necessidade em relação a filhos menores, nas ações de guarda e alimentos. Ah, tá certo, entendi, professora, obrigada. Ah, de nada. Queridos, já o artigo 1706, ele vai falar dos alimentos provisionais, e olha como ele vai dizer que os alimentos provisionais, eles não são regidos por lei especial, mas sim, não é pelo rito comum. Ele diz aqui, o artigo 1706, os alimentos provisionais serão fixados pelo juiz nos termos da lei processual. E é por isso que eu falo para vocês que dessa distinção que eu tenho para mim, não é? Se por acaso eu posso impetrar uma ação de alimentos, porque eu já tenho a prova pré-constituída, e eu preciso de alimentos desde esse momento, então eu vou impetrar uma ação de alimentos acumulada com alimentos provisórios, tá? Se eu vou impetrar qualquer outra ação, não é? Onde eu não tenho a prova constituída, eu preciso de alimentos, então eu vou pedir, né, os alimentos provisionais, como, por exemplo, uma ação de investigação de paternidade. A criança está investigando que é o pai, e ela precisa de alimentos desde agora, e a gente acumula com alimentos provisionais, porque aí a ação principal já não é a ação de alimentos, né? É uma outra ação. E aí já não tem um rito especial, e sim um rito comum. Artigo 1707, pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar ao direito a alimentos, sendo respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora. Isso foi uma coisa bem interessante que a gente viu, não é? Do que a jurisprudência estava falando desde antes, não é, da entrada em vigor do CPC de 2015. O que a jurisprudência estava dizendo? Você poderia renunciar aos alimentos, não é? Que você poderia renunciar o direito a alimentos. Mas esse Código Civil, não é, de 2002, ele veio exatamente num sentido bem diferente. Você pode renunciar o exercício aos alimentos, mas você não pode renunciar o direito a alimentos. Isso quer dizer o quê? Que você pode ressuscitar esses alimentos a qualquer momento. Eu tenho até um livro aqui de um doutrinador, do Francisco Carrali, é porque faz tempo que ele não está atualizando a obra dele, né? Por isso é que eu nem indico para vocês. Mas é uma obra, né, que tem várias edições, a partir desse Código Civil aqui de 2002, mas está desatualizado em relação ao nosso CPC atual, né? Mas uma coisa bem interessante que ele fala, que a pura verdade é o seguinte: vamos supor que uma menina tenha passado por 3 casamentos, tá? E nos 3 casamentos que ela passou, em todas as sentenças de divórcio, foram fixados alimentos para ela. Só que aconteceu o seguinte: ela casou a primeira vez, se divorciou, foram fixados alimentos, o ex-marido começou a pagar, e aí ela se casou de novo. Aí o ex-marido pediu a exoneração dos alimentos, conseguiu. Aí ela ficou casada um tempo, aí se divorcia do segundo marido. Também existe uma fixação de alimentos para ela, não é? Aí o ex-marido, o ex-segundo marido começa a pagar, aí ela casa com o terceiro, o segundo marido pede exoneração de alimentos. E hoje ela também está divorciada, não é, do terceiro marido, tá? E ela está precisando hoje de alimentos. Aí foi até um caso que o Francisco Carrali colocou, que essa menina chega no escritório dele, né, e pergunta assim: doutor Carrali, eu só posso pedir alimentos, a quem eu devo pedir alimentos agora que eu estou necessitando? É ao meu último marido? Aí o Carrali responde: não, é o ex-marido mais rico. Exatamente por quê? Porque essa obrigação alimentar, em nenhum momento vocês vão encontrar no Código Civil, no CPC, que ela tem um prazo, né, onde existiria, não é, não a prescrição, mas a decadência, não é? Então, não existe a obrigação alimentar, você sempre vai poder ressuscitar em algum momento, né? Claro que, como eu vou mostrar para vocês, nós temos as teses do STJ, que hoje é difícil, não é? Eu pedi alimentos a um ex, seja um ex-marido ou um ex-companheiro,
a não ser que eu prove a minha necessidade, a minha impossibilidade, não é, de estar no mercado de trabalho, alguma coisa nesse sentido, né? Hoje, os alimentos para o ex, seja ex-cônjuge ou ex-companheiro, eles são sempre em caráter excepcional. Mas um filho, por exemplo, ele vai poder pedir alimentos a qualquer momento a um ascendente, independentemente da sua idade. Nós sabemos o quê? Um filho pode pedir alimentos a um ascendente, por exemplo, pelo poder familiar até os 18 anos de idade. Pode pedir alimentos entre 18 e 24 anos de idade, não mais por estar sob o poder familiar, mas pela questão da educação. E pode também pedir alimentos em qualquer idade a um ascendente, se estiver numa situação, não é, de miserabilidade, que põe em risco a sua própria sobrevivência. O que vai realmente ser modificado aí é o quanto alimentar, não é? Porque, por exemplo, se o filho é menor, ele merece os alimentos complexos, não é? Aqueles que visam a todas as despesas. Se o filho for maior e ele estiver desempregado por justa causa, o ascendente vai ter de pagar alimentos, sim, mas serão aqueles mínimos necessários à sua subsistência, né? Mas a gente vai ver que essa obrigação alimentar, dificilmente a gente consegue se sair dela, porque tem tudo a ver com a dignidade da pessoa humana, com a teoria do patrimônio mínimo, até com direito à vida ou à sobrevivência digna. Então, por isso é que é tão difícil a gente, não é, dizer que não vai pagar nunca alimentos a quem quer que seja, né? Ou não vai poder pedir alimentos a determinadas pessoas. Professora, eu não sei se eu entendi bem, quer dizer que esse caso específico aí, dessa pessoa que separa de você 3 vezes, então pedir para o ex mais rico mesmo? O ex mais rico mesmo. É sério? É sério, Tarciana. Agora, em relação aos ex, não é? O problema agora é a tese que foi fixada pelo STJ em 2018, né? Dizendo que só em caráter excepcional você poderia pedir alimentos a um ex, não é? Mas antes disso, ora, tinha muita gente que fazia farra com os ex, tanto homens quanto mulheres, não é? Bem complicado, tanto no casamento como na união estável, O Código Civil acha que nós somos responsáveis por todos os nossos amores e ex-amores também, né? Meu Deus. Queridos, continuando aqui ainda, né, no artigo 1707, o legislador ainda vai dizer o seguinte, não é? Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar ao direito a alimentos, não é? Eu posso renunciar o exercício, mas eu não posso renunciar ao direito, né? Sendo respectivo crédito em sucessão, dissessão, compensação ou penhora, né? Por exemplo, né? Eu não posso, não é? Vamos supor que eu receba pensão alimentícia, tá? Ou de um pai ou de um ex, tá? Não posso ceder os meus alimentos a quem quer que seja, eles são insuscetíveis de cessão. Os alimentos, eles são meus, não é? Eles são personalíssimos, né? Então, eles só servem para mim. Eu não posso, por exemplo, né, fazer um empréstimo bancário, vamos supor, um empréstimo até de pessoa física mesmo, né? Dizendo que eu vou voltar os meus alimentos para essa pessoa pelo pagamento do empréstimo. Eu não posso ceder. Os alimentos também são insuscetíveis de compensação. Vamos supor que o meu pai diga o seguinte: olha, Cremilda, eu vou trocar seu carro, né? Me lembrei até daquele bombeiro lá no Rio de Janeiro, né? Que tem e agora está preso, né? Que tem um apartamento que está envolvido no caso, né? Do assassinato da Marielle, né? Que tinha uma casa de alto padrão, uma BMW que ela custa, não é? No baratinho, R$175 mil. Aí vamos supor que meu pai chegasse para mim e dissesse assim: olha, Cremilda, eu não vou te pagar os próximos 6 meses de alimentos, né? Mas eu vou trocar teu carro por uma BMW, tá? E como eu vou trocar teu carro por aquela BMW, então eu vou compensar a troca do carro com 6 meses de alimentos. Não pode. Se o meu pai fizesse isso, né? Além dele trocar meu carro, que ele trocou
porque quis, ele continuaria com a obrigação de pagar os alimentos. E se ele atrasasse um mês, não é, eu já poderia até entrar com ação de cumprimento de sentença. Então, os alimentos, eles são suscetíveis de cessão, de compensação ou de penhora. Por exemplo, né, eu recebo os alimentos, eles são depositados na minha conta bancária. Só que eu fiz alimentícia cai, o que o banco faz hoje, não é? Ele pode até recolher, mas nessa madrugada, de hoje para amanhã, ele vai estornar, exatamente porque a pensão alimentícia, ela é insuscetível de penhora. Então, o banco não pode penhorar a minha prestação alimentícia por dívida, não é? Tanto que a pensão alimentícia, ela cai na minha conta com um código diferente, exatamente para que a agência bancária já tenha conhecimento que aquilo é pensão alimentícia e que ela não pode penhorar. Se ela penhorar, além dela ter de devolver com juros e correção, eu ainda posso impetrar uma ação indenizatória por danos morais contra o banco. Tá? Então, exatamente, não é? Os alimentos, eles são muito resguardados. Eles têm de ser utilizados somente por você, não é? Eles não podem ser cedidos para alguém, eles não podem ser compensados por outra coisa que você recebe, e nem muito menos eles podem ser penhorados. O artigo 1708 vai nos dizer o seguinte: com o casamento, a união estável, o concubinato do credor, cessa o dever de prestar alimentos, não é? O credor sempre é aquela pessoa que recebe os alimentos, né, que tem crédito. Então, por exemplo, né, o meu pai, um ex-marido, paga alimentos para mim, mas hoje eu me caso com uma outra pessoa, ou então, não é, o devedor de alimentos, o meu pai, o ex-marido, consegue provar que eu vivo em união estável, ou até com um detetive particular consegue provar que eu estou vivendo no concubinato. Já que o concubinato, diferentemente da união estável, não tem aquela publicidade, né? Se a gente vive um concubinato, a gente sempre costuma tentar manter essa relação em sigilo, né? Lembrando que concubinato é aquela relação que eu mantenho, por exemplo, com uma pessoa que eu sou impedida de casar. Pode ser, por exemplo, com um homem casado que continua vivendo com a mulher dele, não é? Ou então pode ser com uma pessoa tão próxima a mim de parentesco que eu sou impedida de casar. Então, essas relações de concubinato, elas são sempre mantidas na surdina, na discrição, né? Mas como é que o meu devedor de alimentos ele vai poder provar que eu vivo um concubinato? Só se ele colocar um detetive particular mesmo, aí conseguir prova robusta disso, tá? Mas sempre o devedor, ele vai poder se exonerar disso daí, ao provar, não é, que a pessoa que ele paga alimentos casou novamente, vive união estável, não é, com outra pessoa, então que mantém uma relação de concubinato. A gente, no EPJ, vocês vão receber muito esses casos, né, de um pai que paga alimentos a um filho, e aí o filho casa, aí ele vem com a cópia da certidão de casamento do filho para ser exonerado da obrigação alimentar. Uma coisa mais complicada é a prova em matéria de união estável. Como a gente viu a tratar de união estável, muitas vezes é difícil você distinguir o que é união estável de um namoro íntimo, não é? Então, a prova cabe a quem alega, não é? Mais difícil ainda é você fazer a prova de um concubinato, não é? Por isso que eu coloquei a questão do detetive particular, e olhe lá, ainda você corre o risco, né, de cair na questão da prova ilícita, e se for com prova ilícita, aí nada feito. O parágrafo único do artigo 1708, ele é bem interessante, né, ele vai dizer o quê? Com relação ao credor, cessa também um direito, não é, alimentos, se tiver procedimento indigno em relação ao devedor. Por exemplo, vamos supor que eu receba alimentos, né, de um ex-marido ou um ex-companheiro, tá? E hoje eu sei que esse meu ex está namorando uma menina com 1/3 da minha idade, não é? Isso é o maior crime que um homem pode cometer. É exatamente substituir, não é, uma mulher, não é, por uma mais jovem, né? Isso daí é praticamente indesculpável. E aí o que eu faço? Revoltadíssima, eu vou até o trabalho dele, não é, e pratico todos os crimes contra a honra, não é,
que eu posso, né, em relação a ele. Ele conseguindo provar que eu fiz isso, né, que eu desci do salto, não é, que armei o maior escândalo, que eu ofendi na frente de todas as pessoas que estavam ali presentes, ele conseguindo provar isso, por mais que eu necessite de alimentos, ele consegue se exonerar da obrigação alimentar, não é? Por isso que esse dever do casamento, de respeito mútuo, ele não vai realmente, não é, acabar com o desfazimento do casamento, não é? Tanto é que se, por acaso, eu faltar, não é, a esse respeito, que ele é mútuo, não é? Isso daí pode dar ensejo a que eu perca os meus alimentos. Artigo 1709, o novo casamento, né, do cônjuge devedor não extingue a obrigação constante da sentença de divórcio. Realmente não. Revisional de alimentos, ela visa a redução dos alimentos, é complicadíssimo eu tentar reduzir os alimentos que eu pago, dizendo para o juiz que eu tenho um novo casamento, que eu tenho uma nova família, não é? Que eu tive mais filhos. Esses argumentos, eles são muito frágeis. Eu vou ter de provar documentalmente que o meu poder aquisitivo, ele sofreu uma grande queda, eu consegui diminuir os alimentos que foram, né, fixados no passado. Tá? Primeiro porque a pessoa na contestação que recebe os alimentos, ela vai dizer o quê? Ora, o planejamento familiar é livre decisão da pessoa, não é? Então, se você teve mais filhos, é porque você deveria ter pensado se você tem condições realmente de manter mais filhos ou não, né? O novo casamento ou nova união estável também foi uma opção livre da sua parte. Então, você deveria ter pensado antes nisso. Então, eu tenho de trazer prova documental que realmente o meu poder aquisitivo, ele diminuiu demais e que realmente eu continuando a pagar os alimentos que foram fixados no passado, vou cair praticamente numa situação de penúria, não é? E aí sim o juiz ele pode, não é, ser movido a diminuir os alimentos anteriormente fixados. E o último artigo de alimentos, queridos, o artigo 1710 vai dizer o seguinte: as prestações alimentícias de qualquer natureza serão atualizadas segundo o índice oficial regularmente estabelecido. E além desse índice oficial, que seria, por exemplo, o INPC, não é, que ele vai tentar corrigir a inflação, a gente está praticamente num momento de deflação quase, né, estamos numa grande crise econômica, a gente vai ver que, atualmente, para manter o poder aquisitivo da pensão alimentícia, você pode fixá-la, sim, em salário mínimo nacional. Sempre é bom você colocar salário mínimo nacional, que hoje é R$ 1.045, porque nós temos também salários mínimos regionais, tá? Então, esses salários mínimos regionais costumam ser, às vezes, um valor superior ao salário mínimo nacional. Então, você pode fixar os alimentos no salário mínimo nacional, e aí, por exemplo, a gente tinha até pouco tempo o salário mínimo em R$ 998, não é? Vamos supor que uma pensão alimentícia foi fixada em um salário mínimo. A partir do momento em que o salário mínimo sofreu aumento, que ele foi para R$ 1.045, então agora o devedor de alimentos, ele deve pagar não mais 998, e sim 1.045. E o interessante é o seguinte: você pode mover uma ação de cumprimento de sentença, não só pelo atraso no pagamento da pensão alimentícia, mas pelo pagamento a menor dessa pensão alimentícia. Nós já tivemos lá na Unifor um caso em contestação, que a pessoa que saiu o mandado de prisão para ela, né, exatamente porque estava com uma defasagem de R$ 180 nas prestações alimentícias, né. Então, não necessariamente a prisão civil só pode ser fixada se houver inadimplemento, não é, dos alimentos. Ela também, a prisão civil, ela pode ser decretada se houver diferença, não é, menor no valor de alimentos a serem pagos, né? Professora, só em relação ao 1709,
Sim. Então, mesmo que ele tenha outro filho e no outro casamento, isso também não é justificativa para a redução da pensão. Tassiana, por si só, não, né? Por exemplo, adianta ele mover uma ação de redução de alimentos só acostando uma certidão de casamento, provando um novo casamento, e a certidão de nascimento provando o nascimento de outros filhos? Não, isso daí não é suficiente. Ele vai ter que aqui também tem as despesas. A despesa dos outros filhos para poder. Não, pronto. Exatamente. Aí você. Mas isso ele vai talvez conseguir a redução. Conseguiria. Porque os outros filhos também não têm culpa, né? Exatamente, Tarciana, né? Aí é que vem exatamente a contestação da outra parte, né? Dizendo, olha, mas isso daí foi a opção, né, do meu pai, por exemplo, né? E a gente está precisando disso. E aí o juiz ele vai realmente tentar, não é, atingir um equilíbrio aí, tá? Mas Oi? Pode falar. Não, diga, querida. Pode falar. Não, ontem aquele. Assim. Diz, Tarciana, a palavra é sua. Caso que eu citei da minha amiga, né, da Vanessa, o que aconteceu ontem, ela até tinha me dito que o ex, né, dela, o pai dos 2 filhos dela, tipo, depositou menos do que era, por exemplo, era 3 mil, ele depositou 2 mil, né? Ou no mês, nesse mês. Uhum. Aí ela passou um e-mail, Luiz, o que é que houve? Cadê? Perguntou, aí ele disse assim, prezada. A resposta dele foi desse jeito, prezada. Eu mandei o que eu posso, eu não vou roubar. Pronto. Aí ele já está tendo outros meses. Aí eu disse, muito bem, continue com essas provas que é para você entrar para você mostrar que ele não está pagando, ele não paga corretamente os meus de jeito nenhum. Ela já deve entrar com ação de cumprimento de sentença mesmo, né, Tarciana? E ela vai acostar como prova, porque como é que o juiz fixa uma coisa e agora essa pensão alimentícia foi fixada judicialmente? É só foi fixada judicialmente, não, foi fixada judicialmente. Você imagina que loucura desse homem, né? O juiz fixou um quantum, né, que ele vai pagar de alimentos, e ele, né, usando de uma autotutela, né, ele vai baixar esses alimentos porque ele está descumprindo uma ordem judicial. Para ele conseguir fazer isso, ele teria de ter feito o quê? Entrar com uma ação de redução de encargos, né? Ou uma ação de redução de alimentos, de minoração de alimentos, né? Alguma coisa assim. Ele entrou, mas ainda não foi morar, porque ele não provou ainda. Por isso que eu digo, ele não provou nada. Assim, o que está valendo é o acordo que foi feito anteriormente. Claro, né? Agora ela deve entrar o quê? Com uma ação de cumprimento de sentença. Não importa que ele tenha entrado com uma ação de redução de alimentos, não importa. Ela entra com a ação de cumprimento de sentença, tá? E ela pede lá também. E ela pede a prisão civil dele. Uhum. Tá certo. Suspensão da carteira de motorista, cassação, não é, do busca e apreensão em relação ao passaporte, não é? Vamos fazer logo diz já na petição inicial também, né, que vai representar criminalmente contra ele pelo crime de abandono, tá? Aí, quando a pessoa sabe que pode perder a primariedade, mesmo no cumprir do plano de prisão, mas você sabe que perder a primariedade no Brasil é um problemão, né? Deixa eu ver aqui que o Felipe está perguntando para mim. Professora, mas mesmo com pedido de tutela provisória de urgência para reduzir a pensão, demora muito para sair a decisão. E nesse meio termo, o alimentante tem de pagar integralmente? Tem, Felipe, tem de pagar integralmente, né? Porque não é você pedir que já asseguraria, não é, juízo, né? Tem de continuar pagando. Eu sei que isso daí, não é? Eu também eu sei da necessidade das pessoas, principalmente nesse momento que está vivendo, né? Mas é como eu digo, olha, para evitar uma prisão,
faz uma vaquinha na família, né, faz uma corrente de doações nas redes sociais, mas não dá, não é, para se livrar. A não ser, não é, que você consiga fazer um acordo com a pessoa que está recebendo os alimentos, para assinar recibo, não é, seria a única forma de você se precaver, mas eu nunca vi ninguém conseguir isso. Mas seria o quê? Por exemplo, no caso que a Tarciana falou aqui, meu ex pagava R$ 3.000 para mim, agora só pode pagar 2. É assegurado. Mas fora isso, é um risco, Felipe, para a pessoa realmente, né, pagar a menos sem ter antecipadamente isso daí sido deferido pelo juízo, tá? Sempre pode ocasionar uma prisão civil. Ah, tá travando, Exelmira. O meu aqui tá legal. O meu tá legal porque... Travando, Ah, é? travando. Mas Puxa. é rápido, vai e volta. Ah, tá certo, né? Então, esse é o problema, não é, você, né, mudar os alimentos, não é, uma necessidade que você está passando, mas sem ter uma prévia autorização do juiz. Lindas, tudo bem? Olha, eu estou gostando muito da nossa audiência hoje, está tudo de bom, não é? E na segunda-feira, aí vocês, o que eu pediria que vocês fizessem, não é? Em casa, vocês revissem dê uma olhadinha aí nos artigos de alimentos, tá? Do artigo, exatamente do 1694 até o 1710. Por quê? Porque na segunda-feira a nossa aula é curtinha, que é alimentos gravídicos. Eu vou ver até se eu vou fazer, eu tenho até uma apresentação, vou ver se eu consigo partilhar com vocês aqui, certo? Aqui por Meet. E aí, como a aula ela é menor, aí se vocês tiverem qualquer outra dúvida, não é, a gente eu vou tentar esclarecer quaisquer outras dúvidas que vocês tenham, tá certo? Alguém queria perguntar mais alguma coisa hoje? Tá tudo bem? Não, que hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira e hoje é dia dos namorados, não é? Para quem tem namorados, amores, não é? É um ótimo dia, tá? Muito feliz, amem bastante, que o amor é mais forte do que tudo, tá certo? E um maravilhoso final de semana, e a gente então se vê na segunda-feira às 8h30 da manhã. Tá bom, professora. Tchau, tchau. Ai, tá. Tchau, lindos. Ah, agora eu sei porque estava travando, é porque o meu computador está querendo reiniciar. Olha aqui, é isso, essas atualizações terríveis. Deixa eu só aqui para a nossa gravação. Bom final de semana.